Olá, sabe aquela obra de ficção científica que te faz pensar e muito sobre o futuro da tecnologia? Hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos explorar as ideias por trás da série Rama, do mestre Arthur C. Clarke, tratando tudo como um grande experimento mental. E olha, pode ficar numa boa, a gente vai falar dos conceitos, das inspirações para inteligência artificial e robótica, mas sem soltar nenhum spoiler. A ideia aqui é aguçar a curiosidade, não estragar a surpresa. Essa citação já dá o tom, né? Pensa só, um artefato alienígena gigantesco, totalmente silencioso, misterioso, dá até um arrepio. É nesse silêncio todo, nesse mistério, que as ideias mais geniais começam a surgir. Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa explorando esse mundo enigmático. Depois, vamos dar uma olhada nos seus, digamos, habitantes, que são bem diferentes do que a gente imagina. Daí, a gente mergulha num tipo de mente completamente alienígena. Tenta entender a missão por trás de tudo isso e, no final, vamos ver como essa história toda serve de espelho para nós mesmos. Bom, para começar, vamos entender o lugar onde tudo acontece. Imagina só, um cilindro oco gigante com 50 quilômetros de comprimento que gira para criar a própria gravidade. E dentro dele não é vazio, não. Tem uma geografia inteira lá, com planícies, cidades misteriosas e uma das coisas mais malucas já imaginadas, um mar que dá a volta por dentro do cilindro. Pois é, essa citação resume bem o tamanho do espanto, né? Um mar cilíndrico vertical que fica ali pendurado só pela força da rotação. Isso aqui é mais do que ficção científica. É um convite para a gente repensar completamente engenharia, física de megaestruturas. É um conceito que, até hoje, inspira engenheiros e sonhadores. Tá, mas e aí? Saindo dessa escala gigante e indo para o detalhe, como é que um mundo artificial desse tamanho se mantém funcionando? A resposta em Rama não está em robôs de metal. Está em algo muito, mas muito mais fascinante. Os biotas, que são basicamente uma fusão entre ser vivo e máquina. E a gente não está falando de androides com pele de silicone, tá? Pensa em máquinas vivas, literalmente. Organismos construídos com um propósito, projetados para uma tarefa específica, seja limpar, consertar, construir. A biorrobótica que a gente tem hoje ainda está engatinhando, mas essa visão de Rama é tipo o objetivo final, o horizonte a ser alcançado. E o jeito como essas coisas são criadas é simplesmente sensacional. É como se fosse uma impressão 3D, só que num nível cósmico, biológico. Uma espécie inteligente faz um pedido e o sistema junta o material necessário e constrói o que for preciso. E essa parte das caldeiras, onde a matéria é transformada, isso já entra num campo que pra gente parece até mágica. Fala de biologia sintética, quem sabe até de transmutação de elementos. Agora vamos do hardware para o software. Como é que uma inteligência tão avançada se comunicaria? Bom, a série imagina uma sociedade baseada em pura lógica, onde qualquer tipo de ambiguidade é um erro que precisa ser eliminado. A diferença é brutal. De um lado, a nossa linguagem, cheia de indiretas, emoções, subtextos. Do outro, uma comunicação onde cada palavra vem com um número para garantir precisão absoluta. Imagina só, em vez de falar isso é muito difícil, a pessoa diz dificuldade nível 5. Para quem programa uma IA, isso é praticamente o paraíso, né? Uma comunicação sem chance para erro. A filosofia por trás disso é simples: eficiência e clareza total. É um princípio que hoje é fundamental no desenvolvimento de inteligências artificiais. A interação tem que ser direta, sem margem para interpretação, para evitar erros que podem ser catastróficos. Ok, mas para que tudo isso? A engenharia maluca, os biorrobôs, a comunicação super precisa, tudo isso serve a um propósito gigantesco: catalogar todas as formas de vida da galáxia. Uma frase curta, mas com um peso enorme. A missão não é de conquista, não é de colonização, é de coleta de informação. Rama, na sua essência, é um grande arquivista cósmico, uma biblioteca ambulante, viajando pelo universo. Esse protocolo da missão é basicamente o maior desafio de Big Data que se pode imaginar. Tenta pensar no que seria projetar um sistema capaz de coletar, catalogar e gerenciar dados biológicos e culturais de milhares e milhares de espécies diferentes. É uma tarefa monumental. É o tipo de problema que a nossa IA moderna mal começou a arranhar a superfície. E no fim, como tudo na boa ficção científica, a história volta pra gente.
A série usa toda essa tecnologia alienígena super avançada como um espelho para forçar a gente a olhar para as nossas próprias sociedades, nossas motivações, nossa ética. E aqui vem uma crítica bem afiada que a obra faz sobre a gente. Mesmo diante das maiores maravilhas do universo, muitas vezes o foco acaba sendo o poder pessoal, o interesse próprio, deixando o bem de todo mundo de lado. A tecnologia, no fim das contas, só aumenta o volume desse drama todo. E aí, para rebater isso, vem a resposta da inteligência alienígena, que é pura lógica. É uma visão fria, evolutiva, que basicamente diz que o egoísmo, o individualismo, é um beco sem saída para qualquer espécie que queira sobreviver no longo prazo. Uma reflexão bem forte, ainda mais para o nosso mundo, que está cada vez mais interligado. Então, no fim das contas, Rama não é só sobre naves espaciais e robôs biológicos. É um espelho. E a pergunta que fica martelando na cabeça é essa: conforme a nossa própria tecnologia avança, o que ela está revelando sobre quem nós somos? Sobre a sociedade que a gente está construindo? A resposta para isso? Bom, talvez seja ela que vai definir o nosso futuro.